A mídia elegeu o Olavo como o guru do Bolsonaro, né, nesse tempo todo, como sendo um grande mentor do governo. Queria a tua análise. Qual a tua percepção da influência do Olavo na formação desse movimento conservador, do conservadorismo no Brasil, e também a influência dele, de fato, no governo, né? Essas duas coisas. A importância do papel dele nesses 10 anos. Eu acho que o Olavo, como guru do governo, é uma bobagem. Assim, isso nunca existiu, isso é só uma coisa da mídia. Porque a mídia precisava criar um paralelo com o Stephen Bannon e o Trump. É isso que eles precisavam, eles pegaram o modelo e falaram, vamos fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Né? Mas o Olavo nunca teve uma proximidade tão grande com o Bolsonaro como o Bannon tinha com o Trump. Né? E o Bannon realmente influenciava em uma série de opções políticas. Agora, o Olavo teve, de fato, uma influência muito grande no movimento que levou o Bolsonaro ao poder. Isso é inegável. A própria live que o Bolsonaro fez em 2018 de presidência tinha o livro do mínimo em cima da mesa. Tinha um livro, um sinal exatamente. claro de simbologia que ele desejava sinalizar, né? Sim, de que havia no governo dele havia essa marca do Olavo. Né? A gente estava entrando numa nova era. Né? Então tinha... Mas, bom, isso era, assim, tinha uma coisa muito do marketing ali, né? Claro. Eu acho até que talvez ele quisesse, ele acreditasse mesmo que ele estava, né, fazendo um governo com as ideias, baseado em algumas ideias do Olavo, coisa assim. Mas a influência mesmo direta no dia a dia do governo, em decisões políticas, o Olavo nunca teve nenhuma. Ele teve uma influência no movimento. Mas no Bolsonaro, eu acho que nunca teve. Né? A não ser assim, na escolha do ministro da Educação, o Bolsonaro foi lá e perguntou pro Olavo quem que ele recomendava. Né? Ele recomendou o Vélez, que ficou 3 meses. Né? E o Ernesto também, se não me engano, né? O Ernesto Araújo. E o Ernesto. E daí ele perguntou também um cara, né? E o Olavo falou, tem o Ernesto. Né? E foram os 2 ministros que o Bolsonaro chamou por influência do Olavo. E, de fato, o Ernesto, o Vélez não, o Vélez era um cara assim, que tinha um pensamento próprio, já um intelectual formado, assim, eu acho que não teve influência nenhuma do Olavo. Eles conversavam apenas, né, algumas vezes. Eram 2 interlocutores, mas o Olavo não influenciava o Vélez de maneira alguma, intelectualmente, né? Acho que o Vélez até que era mais velho que o Olavo, se não me engano. Sim. Mas o Ernesto se incomungava com uma série de ideias do Olavo. Né? Acho que não era um aluno, mas era um leitor ávido, um leitor, né, do Olavo. Mas eles também não se conheciam, eles se conheciam muito pouco. E eu acho que o Ernesto tentou, sim, imprimir na política externa brasileira uma série de ideias, vamos dizer, que circulavam no ambiente do Olavo. Né? Sobretudo essa, assim, reposição do Brasil, né, como uma nação soberana, né? A tentativa de afastar ou de se tornar um player, na verdade, né, entre os países que ditam as regras para os outros, não ficar ali só subalterno, que era a tentativa do Brasil entrar na OCDE, né? Era justamente para eles fazer parte do time que dita as regras, né, e não só daqueles que obedecem. Né? Na política, mas sobretudo na política do Ernesto para a América Latina. Né? Tendo muito claro, assim, o Ernesto tinha muito claro, e o governo Bolsonaro, no começo, tinha muito claro que o problema da América Latina era o Foro de São Paulo. Então ele criou o Grupo de Lima, né, que era uma tentativa de resolver o problema da Venezuela, né, que era assim, uma espécie de união entre vários países democráticos, que ainda havia alguma democracia, né, na América Latina. Então isso juntou alguns governos que viam o problema da Venezuela. Né? Então tentaram resolver, né? O governo brasileiro reconheceu o Juan Guaidó como presidente da Venezuela, né? Impediu uma série, eles convocaram o TIAR, né? O Tratado Internacional, não lembro o nome, depois vocês procuram por aí, né? Mas chama TIAR, né? Que é o tratado entre as nações latino-americanas e os Estados Unidos, né? Que dá uma série de poderes, inclusive para o FBI, para a Interpol, né, investigar criminosos latino-americanos ligados ao narcotráfico. Então, com o TIAR, você conseguiu impedir uma série de lideranças políticas, que é a mesma coisa que dizer lideranças do narcotráfico, né, de saírem da Venezuela e irem para outros países para países latino-americanos. Aí você conseguiu colocar toda a estrutura de inteligência americana para investigar, no final das contas, o que o Foro de São Paulo estava fazendo, sobretudo na Venezuela e Bolívia. Então,
O Ernesto tinha essa cabeça e ele conseguiu avançar muita coisa, só que você precisava de tempo para isso render frutos, né? E havia uma pressão latino-americana do Brasil liderar de fato um movimento de força contra a Venezuela e derrubar o Maduro. Mas os generais brasileiros não podiam nem ouvir falar dessa história, se negavam. Então você tinha uma política externa cuja a ambição não estava afinada com a estratégia de defesa das Forças Armadas do país. Então o Exército não queria ter sustentar uma ação armada contra um golpe, né, de Estado contra a Venezuela, ou apoiar as forças democráticas da Venezuela contra o Maduro. E sem o apoio do Brasil, os países latino-americanos certamente naufragariam, porque o exército russo e cubano que opera dentro da Venezuela é muito forte, né? Então, o Ernesto tinha, assim, uma série de ideias, né, que certamente foram influenciadas pelo Olavo. Mas era só ali, né? Ele não era guru do governo, acho que o Olavo não sabia... Mas para o movimento como um todo, aí sim. Sim, né? Porque, cara, se você pensar, o Olavo fazia o True Outspeak desde 2006, que era um programa que hoje a gente chama de podcast, né? Mas era um programa de rádio que é o ar toda semana, né? Que em 2006 o dono do site, que era o Blog Talk Radio, né, que era o site que ele usava para fazer esse negócio, no dia do primeiro episódio, em 2006 o dono do site ligou para o escritório do Olavo para saber o que estava acontecendo, porque era um programa em português e ele não entendia nada. Falei, cara, eu não sei o que está acontecendo. E, de repente, meu site começou a ser movimentado, que era a versão beta ainda, e teve, naquele dia, 20 mil downloads, que era o recorde, assim, absurdo. Até hoje, na verdade, né, um vídeo na internet assim, de um cara qualquer chegar a 20 mil visualizações é fantástico, né? E ele foi influenciando muita gente. Então, quando chegou 2013, já havia uma massa crítica capaz de tomar as ruas com um discurso mais ou menos, não digo unificado, mas alguns símbolos em comum que haviam sido criados pelo Olavo, né? Então, uma certa unidade, né, do movimento foi imprimido pelo Olavo. E o Olavo foi o primeiro cara a falar que o Bolsonaro certamente seria o melhor presidente do país, que tinha chance e tal. Quando todo mundo estava rindo do Bolsonaro lá no CQC, o Olavo falou, esse cara aí pode ser o líder que vai surgir desse negócio todo, né? Então, acho que o Bolsonaro se sentia ele reconhecia isso. Eu acho não, né? Ele já falou algumas vezes que ele reconhecia que nunca existiria o governo Bolsonaro sem o Olavo. Mas a influência dele dentro do governo é mínima. Tanto se o governo, uma série de momentos, tomou decisões assim que... E o Olavo criticou muito também, né, em vários momentos. Criticou vários momentos, né? Diego, perfeito.